Olá, galera, tudo bom? Professor André Luiz, professor de Geografia dos primeiros anos da tarde. Galera, tudo tranquilo, né? Como vocês podem observar, nós estamos aí retornando às nossas atividades de forma remota, ou seja, com o ensino à distância. Em breve estaremos juntos aí presencialmente, mas agora, por conta aí da Covid, a gente está aqui fazendo o que a gente pode fazer de melhor, né? E por enquanto é a distância, né? Seu ensino remoto, tranquilo? A gente vai falar sobre o capítulo 1 do livro de vocês, Noções Espaciais, tá ok? A forma da Terra. Galera, quando vista do espaço, como foi observada pelos astronautas em suas viagens, a Terra parece uma esfera perfeita, né? No entanto, ela possui um leve achatamento nos polos. Como a superfície do planeta é bastante irregular, né, devido aos altos e baixos do relevo terrestre, o modelo físico da forma da Terra assemelha-se a uma figura geométrica conhecida como geóide, né? Então, por conta da distribuição desigual da massa da Terra e da força da gravidade exercida diferentemente em sua superfície, o planeta possui um formato geoidal, que ela é arredondada e achatada nos polos, tranquilo? Conhecer a forma do nosso planeta e os contornos de sua superfície delineadas pelos continentes e oceanos, assim como muitas outras informações que foram acumuladas ao longo do tempo, como o desenvolvimento das técnicas da representação cartográfica, a invenção da bússola, foi vital para que o ser humano aprimorasse sua capacidade de se orientar e de se localizar na superfície terrestre. Como se orientar e se localizar? Historicamente, o ser humano sempre teve necessidade de se localizar e de se orientar no espaço geográfico. Essa necessidade remonta aos nossos ancestrais nômades, que há muitos milhares de anos precisavam se deslocar constantemente em busca de abrigo, proteção ou então de alimento. Embora com outras finalidades, a necessidade de se orientar e de se localizar no espaço geográfico nos acompanha até os dias de hoje, mesmo em situações corriqueiras do nosso cotidiano. Quantas vezes perguntamos a um amigo: onde fica a sua casa? Muitas vezes as pessoas também nos perguntam: onde fica a agência bancária mais próxima? Há algum restaurante aqui por perto? Nessas situações, em geral, utilizamos pontos de referência conhecidos para explicar a localização correta de cada lugar. Por exemplo, a minha casa fica em frente àquela praça, logo depois da escola. O restaurante mais próximo daqui fica logo depois da banca de revistas. Há uma agência bancária da próxima esquina, bem ao lado de um supermercado. Então a gente utiliza aí de referenciais para poder dar uma orientação, para você poder se orientar no espaço. Como vocês podem ver aí, tem uma rosa dos ventos, né? E essa rosa dos ventos, ela está presente na bússola e em outros instrumentos de orientação e localização. Ela consiste em ter os pontos cardeais, né? No caso aí, norte, sul, leste e oeste, representados respectivamente pelas letras maiúsculas N, S, L e O. Além dos pontos cardeais, nós temos os pontos colaterais, que estão entre os pontos cardeais. Então, por exemplo, entre o norte e o leste, eu tenho o nordeste, que é um ponto colateral.
Entre o sul e o leste, eu tenho o sudeste, que é um ponto colateral. Entre o norte e o oeste, eu tenho o noroeste. Entre o sul e o oeste, eu tenho o sudoeste. Então, eles estão representados aí na Rosa dos Ventos como NE, SE, SO e NO, que são os pontos colaterais. E além dos pontos colaterais e cardeais, tem também os pontos subcolaterais, que são pontos localizados entre os pontos cardeais e os pontos colaterais. Por exemplo, NNO, que é o Nor-Noroeste, NNE, que é o Nor-Nordeste, ENE, que é o Nor, que é o Ex-Nordeste, ESE, que é o Ex-Sudeste, SSE, que é o Sul-Sudeste, SSO, que é o Sul-Sudoeste, OSO, que é o Oeste-Sudoeste, ONO, que é o Oeste-Noroeste. Geralmente, esses pontos subcolaterais não são muito cobrados. O que são mais cobrados são os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, e os pontos colaterais, nordeste, sudeste, noroeste e sudoeste. Tranquilo? Já vimos que existem muitas maneiras de nos orientar e localizar no espaço geográfico. Mas como localizar um determinado lugar na imensa superfície terrestre? A superfície do globo terrestre possui aproximadamente 510 milhões de quilômetros quadrados, distribuídos em 6 continentes. Como saber, então, a localização exata de uma cidade? Para que seja possível localizar qualquer ponto nessa enorme superfície do planeta, foi criado um conjunto de linhas imaginárias denominadas como paralelos e meridianos. Traçadas sobre representação da esfera terrestre, essas linhas possuem medidas que funcionam como endereços de qualquer lugar. Os paralelos são circunferências imaginárias dispostas perpendicularmente ao eixo de rotação terrestre, a partir da linha do Equador. A linha do Equador é o paralelo que circunda o planeta em sua porção mais larga, dividindo em 2 hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul. À medida que se distanciam da linha do Equador em direção aos polos, tanto o polo norte como o polo sul, os paralelos diminuem de diâmetro. A distância medida em graus de cada paralelo em relação à linha do Equador determina a sua latitude. E ela pode variar de 0 graus, quando está próximo à linha do Equador, até 90 graus, quando está no Polo Norte ou então no Polo Sul. Os meridianos são semicircunferências imaginárias traçadas de um polo a outro da Terra, no sentido norte-sul. Por convenção, estabeleceu-se como meridiano 0 graus aquele que passa pelo Observatório Astronômico de Greenwich, na cidade do mesmo nome, próxima a Londres, Inglaterra. Assim, o meridiano de Greenwich, também chamado de meridiano inicial ou de referência, divide a Terra em 2 hemisférios, o hemisfério leste ou oriental e o hemisfério oeste ou ocidental. A distância medida em graus de cada meridiano a partir de Greenwich determina a sua longitude. Essa distância pode variar de 0 graus, meridiano de Greenwich, até 180 graus leste ou então 180 graus oeste. Cada meridiano circunda apenas metade da esfera terrestre e tem na face oposta do globo o seu meridiano oposto, chamado antimeridiano. É por meio dessa rede de linhas imaginárias, paralelos e meridianos, que podemos encontrar a localização exata de qualquer ponto na superfície terrestre. Essas linhas fornecem 2 medidas, a latitude, medida dos paralelos, e a longitude, medida dos meridianos, que em conjunto são chamados de coordenadas geográficas. As coordenadas geográficas de cada ponto na esfera terrestre são determinadas pela interseção, ou seja, o cruzamento de uma latitude com uma longitude. Tranquilo? Então, assim, galera, as coordenadas geográficas é exatamente o ponto de interseção
entre os paralelos e os meridianos. Você pode perceber que os meridianos são essas linhas verticais que vão do Polo Norte até o Polo Sul. Ao todo existem 180 meridianos a leste de Greenwich e 180 meridianos ao oeste de Greenwich. Já os paralelos são linhas horizontais que cortam o globo terrestre. O paralelo principal mede 0 grau, chama-se Equador. Quem está em cima do Equador está no hemisfério norte, quem está abaixo do Equador está no hemisfério sul. Existem 90 paralelos acima do Equador e existem 90 paralelos abaixo do Equador. No próximo momento, a gente vai ver como é que isso acontece, certo? Você vai perceber que você encontra a coordenada geográfica de qualquer cidade, tendo como ferramenta para você descobrir isso os paralelos e os meridianos, consequentemente as latitudes e as longitudes. Valeu? Então no próximo momento a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Abraço a todos.